O que diz a Bíblia Católica a respeito da Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil? Pois bem, eu gostaria que você, que é católico, acompanhasse aos versículos que eu vou estar lendo na sua Bíblia Católica. Portanto, esteja abrindo em Baruque, capítulo 6. Mesmo que você seja católico, esteja analisando, busque aprender, né? Não é porque eu sou protestante que eu não leia artigos da Igreja Católica. Não é porque eu sou protestante que eu não leia de outras religiões. Eu sempre gosto de me manter informado, atualizado, até porque se eu acredito que eu estou com a verdade, não que eu seja dono dela, mas que eu esteja do lado da verdade, eu jamais vou ter a minha fé abalada estudando a doutrina de outra igreja. Pelo contrário, eu vou ter mais convicção ainda de que eu estou do lado da verdade. Portanto, se você é católico, qual é o teu medo em pegar aí a tua Bíblia católica e analisar junto comigo o que a gente vai estar vendo agora? Hã? Qual é o teu medo em estar questionando a essa verdade a qual você acredita? Se é verdade, você não precisa ter medo. Vamos lá. A gente vai estar fazendo algumas comparações entre a Aparecida, né, a padroeira do Brasil, e o livro de Baruque, capítulo 6. Vamos fazer então essa análise. As roupas de Aparecida. Baruque, capítulo 6, versículos 10 e 11, diz assim: Eles enfeitam com roupas, como se fosse gente, esses deuses de prata, de ouro e de madeira. Mas eles não podem livrar-se da ferrugem nem do caruncho depois de tê-los vestido com roupas caras. Novamente falando de roupa, né? Depois de tê-los vestido com roupas caras, são obrigados a limpar-lhes a cara por causa da poeira que do templo lhes caiu em cima. Pois bem, então o primeiro ponto já está na Bíblia, as roupas que eles colocam em Aparecida, né? A Bíblia Católica em Baruque 6, versículo 10 diz que eles enfeitam com roupas como se fosse gente, né? E depois de ter vestido com roupas caras, mesmo assim são obrigados a limpar a cara da imagem por causa da poeira que caiu em cima. Mais um ponto. A coroa de Aparecida. Baruque capítulo 6, versículo 8, diz assim: Como se faz com a moça que gosta de enfeites, pegam ouro e fazem uma coroa para colocar na cabeça dos seus deuses. Mais um ponto a respeito de Aparecida que encontramos lá em Baruque. Pegam ouro e fazem uma coroa e colocam na cabeça dos seus deuses. Alguns dias antes do dia 12 de outubro, o dia dado à Aparecida, é feita uma carreata, né? Uma espécie de procissão com carros ali na cidade de Aparecida. E Baruque capítulo 6, versículo 25 diz assim: 100 pés são carregados nos ombros, mostrando aos homens a sua falta de valor. Até quem cuida deles passa vergonha, pois se um desses deuses cai no chão, ele é que tem que levantá-lo. Esse versículo foi de suma importância para a minha conversão definitiva e também para a conversão do meu irmão. Nós éramos muito apegados à doutrina católica, à doutrina do catolicismo. Tínhamos em casa várias imagens, tínhamos em casa um quadro bem grande que havíamos trazido da cidade de Aparecida, e um dos meus irmãos não queria desfazer deste quadro. Já havíamos desfeito de algumas imagens, no entanto, deste quadro ele não queria se desfazer não. Até que um certo dia, mesmo sem eu não saber nada da Bíblia, acordei logo cedo e Deus foi guiando ali os meus dedos pela Bíblia Católica, edição pastoral que nós temos. Eu fui encontrando alguns versículos e quando este meu irmão acordou eu fui mostrar para ele várias passagens que Deus tinha me mostrado. E também essa de Baruque 6:25, e essa foi definitiva. Quando eu li para ele esse versículo,
Ele falou: pode quebrar, porque eu não quero mais passar vergonha. Então, você que é católico, quer continuar passando vergonha? Vamos continuar lendo. Por que a imagem de Aparecida é toda desbotada? Qualquer católico que entende um pouquinho mais sabe que a Aparecida não era com essa aparência que ela tem hoje. Ela foi ficando assim devido a muitas coisas que lá os primeiros que encontraram ela ia fazendo. Eles não sabiam manusear corretamente a imagem e ela foi alterando-se, mudando de cor. Baruque capítulo 6, versículo 20 diz assim: o rosto deles fica escuro por causa da fumaça do templo. Todo católico sabe que a imagem Aparecida é assim, de tanta vela que acenderam ali na proximidade da imagem. E ela foi trocando de cor. E a Bíblia Católica disse: o rosto deles fica escuro por causa da fumaça do templo. A imagem, a mensagem está sendo muito clara. A imagem de Aparecida foi encontrada quebrada. Depois de colarem uma parte à outra, novamente ela foi quebrada em 200 pedaços. Mas as pessoas ainda insistem no erro. Baruque capítulo 6, versículo 15 diz assim: como a vasilha que se quebra e perde a serventia, assim também são esses deuses instalados nos templos deles. Quebra e perde a serventia, mesmo assim os católicos estão lá. Na Bíblia, encontramos a ocasião em que foi feita uma serpente de bronze, mas tal serpente não recebia nenhum culto de veneração ou rezas. Os católicos sempre querem nos mostrar essa passagem. Olha, tá vendo? Foi feita ali uma serpente no deserto, uma serpente de bronze, e as pessoas olhavam para aquela serpente e eram curadas. Só que essa serpente não recebia nenhum culto de veneração e tampouco rezas. Mas o tempo passou e as pessoas começaram a acender incensos, hoje são velas, para essa serpente. Até que veio um rei chamado Ezequias e fez em pedaços essa serpente, pois esta era a vontade de Deus. A imagem de Aparecida também já foi quebrada 2 vezes, e pela vontade de Deus. Mas as pessoas insistem em venerar um ídolo feito por mãos humanas. Vamos ler essa passagem? Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4, diz assim: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então o rei Ezequias não ficou pensando: não, mas isso é um objeto histórico, isso é uma relíquia. Na igreja católica tem muita relíquia. O rei Ezequias não ficou pensando: não vou quebrar porque é um objeto histórico. Não, pelo contrário, ele pegou, foi lá e quebrou, porque aquilo era agradável aos olhos de Deus. E se a serpente fosse quebrada hoje, também iriam fazer um remendo e transformá-la em outra rainha do céu? É bem provável, né? É bem provável. Falando em rainha dos céus, a Bíblia fala assim da rainha dos céus, né? Tem muita gente que diz que não, mas a Bíblia fala assim. Jeremias 7,18 diz assim: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então, se você quer realmente ficar cultuando a rainha dos céus, ela existe sim, só que ela provoca a ira de Deus. Bom, diz a fábula que a imagem de Aparecida, essa imagem original, ela falava com as pessoas. Diz a fábula. Vamos voltar lá em Baruque capítulo 6, agora no versículo 7. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. A língua desses deuses foi feita por um artista. Ela está coberta de prata ou de ouro, mas é de mentira
e não pode falar. A Bíblia é clara, né? Ela diz com uma clareza absoluta: é de mentira, não pode falar, mesmo que seja de prata ou de ouro. E as pessoas ficam lá, oferecendo promessas, missas e velas em troca de riqueza, de paz, de saúde. O que a Bíblia diz a respeito de promessas para imagens? Baruque capítulo 6, versículo 34 a 36 diz assim: eles, ou seja, os ídolos, também não são capazes de dar a ninguém riqueza alguma, nem sequer uma moeda. Se alguém lhe faz uma promessa e depois não cumpre, eles não podem reclamar, ou seja, a imagem não pode reclamar, nem podem salvar ninguém da morte, nem podem livrar o fraco das mãos do poderoso. Não são capazes de devolver a vista ao cego, nem de livrar do perigo homem algum. A Bíblia Católica então deixou bem claro: eles não podem fazer nada. Não podem fazer nada. Não são capazes de devolver a vista a cego nenhum, e nem de livrar ninguém do perigo. Aí alguém me diz: nossa, mas eu já vi alguém testemunhando, falando que a imagem operou sinais, que tal pessoa foi curada depois que fez uma promessa. A pessoa foi até lá em Aparecida agradecer. Leia na sua Bíblia Apocalipse capítulo 13, no versículo 12 e no versículo 13. Você vai ver que hoje essas imagens não falam. Mas qual é o objetivo do inimigo? Ele tem preparado as pessoas hoje para adorarem uma imagem que não fala, que não anda, que não faz nada, para as pessoas estarem prontas para receberem uma imagem que em breve vai vir. Essa imagem vai falar e vai realizar muitos sinais, de modo até que fogo ela vai fazer descer do céu à vista de todos os homens. Então sim, há de vir uma imagem. Essa imagem sim vai andar e realizar milagres. A de hoje é somente do engano, né? Assim como você é católico, você não acredita que haja também cura na igreja evangélica, no entanto há. Então esse não é o ponto principal que nós queremos entrar. Mas analise. A Bíblia disse que essas imagens não podem salvar ninguém da morte, nem que a pessoa faça uma promessa para eles. Aí aparece algum católico e me diz: não, mas imagem é uma coisa, ídolo é outra. Eu quero provar na Bíblia Católica, em Sabedoria capítulo 13, versículo 16, que imagem e ídolo é sim a mesma coisa. Abra aí sua Bíblia Católica, livro de Sabedoria, capítulo 13, versículo 16, que diz assim: toma esses cuidados para que não caia. Toma esses cuidados para que a imagem não caia. Sabendo que o ídolo não pode cuidar de si mesmo. Agora é o ponto, hein? O ídolo ele não pode cuidar de si mesmo. Por quê? A Bíblia diz: é apenas uma imagem e precisa de ajuda. A Bíblia Católica foi clara, dizendo: toma esses cuidados para que a imagem não caia, sabendo que o ídolo não pode cuidar de si mesmo. É apenas uma imagem e precisa de ajuda. Então a Bíblia Católica disse com uma clareza absoluta que não existe diferença entre ídolo e imagem. Para finalizar, todo mundo sabe que a Aparecida é colocada como padroeira do Brasil, a padroeira do país. O que é que Baruque capítulo 6 diz sobre isso? Vamos ver? Baruque capítulo 6, versículo 71. Diz assim: pelas roupas de púrpura ou linho que vão apodrecendo em cima deles, vocês já podem saber que não são deuses. Ao contrário, eles também serão comidos e se tornarão vergonha para o país. Você quer continuar adorando essa imagem, a qual tem que fazer roupa, a qual tem que fazer coroa,
a qual tem que ser levada porque ela mesma não anda, ela não pode ajudar ninguém, pelo contrário, ela tem que ser ajudada. Se ela cai, alguém tem que levantar, isso é se ela não quebra, né, e perde a serventia. Se alguém, aliás, se a imagem precisa ser limpada, ela não se limpa sozinha, alguém tem que ir lá e passar um paninho. E tem que estar sempre fazendo uma troca de roupa, porque ele disse: as roupas que vão apodrecendo em cima deles, vocês já podem saber que não são deuses. Ao contrário, eles também serão comidos, né? Entra cupim ali, se for de madeira, entra algum bichinho e vai comendo a imagem. E ele diz: e se tornarão vergonha para o país. Vergonha para o país. Leia comigo Isaías capítulo 42, versículo 8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus, ele não divide a sua honra, a sua glória, o seu louvor com as imagens de escultura. Ele não divide. Então quem cuida dessas imagens passa vergonha. Passa vergonha, porque ela é uma vergonha para o país. Né? Sabedoria capítulo 13, versículo 16. É apenas uma imagem e precisa de ajuda. E precisa de ajuda. É uma vergonha. Isaías 44, 11 diz: vejam, seus devotos são todos enganados. Todos enganados. O versículo termina: ficarão apavorados e envergonhados. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu quero terminar lendo uma tradução em Isaías 44:9. É uma tradução bem diferente, mas é uma tradução que diz algo bem interessante, que é assim: os que fazem imagem não prestam. Os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma bela de uma tradução. É uma bela de uma verdade. Você agora quer continuar com a tua verdade? Quer continuar questionando o que diz a Igreja Católica e o que diz a Bíblia Católica? Ou quer abraçar aquilo que por tradição de família você recebeu? Comece a analisar. Comece a estudar. Em nosso site nós damos um suporte. Nós damos nosso endereço. Se você quiser, você pode nos enviar pergunta. Se você tiver alguma dúvida, pode nos enviar. Se você tiver algo a nos falar, pode nos mandar, não tem problema. Acesse o nosso site, que é www.noticiasdoevangelho.net.